Olá pessoal, começando mais um JuraPod. Você que está nos assistindo aí, nos acompanha nas redes sociais, vá lá no YouTube, se inscreva no canal que é muito importante para fortalecer o canal. Vá lá, acione o sininho, vá também, se você quiser, não puder assistir, quiser só ouvir o áudio, vai no Spotify e acompanha a gente, certo? E hoje o nosso programa é um oferecimento do Dubai Magazine. Você que está querendo arrumar sua casa, comprar um brinquedo para seu filho, comprar um produto para facilitar a sua vida, na Dubai tem. Jura? Lá tem ventilador. Se eu quiser um chuveiro, Foguinho já foi lá. Chuveiro lá eu encontro. Ventilador de teto, brinquedo para criança. Quantos itens tem lá? 40 mil itens. A loja é estourada. Mais Se de eu- 40 mil. Mais de 40 mil, Ari? A loja é estourada Se eu mesmo. quiser um som, Encontra. se eu quiser um estante, Encontra. então você que está aí, passe na Dubai, Rua Direita do Uruguai, Uruguai, Salvador, certo? Passa lá. E hoje nós estamos aqui fazendo uma grande homenagem ao Dia da Mulher. 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher, mas também é um mês que marca a prevenção da saúde da mulher. Nós estamos hoje sinalizando o Março Amarelo e o Março Lilás. E para falar desse assunto da prevenção da saúde da mulher, nós estamos aqui com a doutora Daniela Braga, ela que tem a especialidade em ginecologia e esteroscopia. Doutora Daniela, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar hoje aqui com vocês. Muito obrigado. Doutora Daniela, voltando um pouco no tempo, no período de criança, da juventude, a senhora sempre quis ser médica? Sempre, né? Sempre foi a minha meta, né? O meu objetivo, Sim. né? Nunca pensei em fazer outra especialidade. Quando eu acabei o colégio, não passei de primeira no vestibular, mas persisti aí até ingressar na faculdade de medicina e depois fazer a residência, né, com a minha especialidade de coração, que é ginecologia. E hoje a senhora atende no órgão público ou privado? Como é? Eu já atendi muito tempo no SUS, né? Eu fiz obstetrícia no SUS, trabalhei na maternidade José Maria Magalhães, Sim. Neto, e no posto de saúde do Palmiúdo. Hoje eu não trabalho mais no SUS, hoje só são clínicas particulares. Sim, sim. Hospital São Rafael, na clínica Sim, na clínica Idem Sim. e no Itaigara Memorial. E aí a gente convidou a senhora pela sua especialidade para falar justamente essa prevenção da saúde da mulher. Nada mais do que uma mulher falando para a mulher. É muito importante, né? O autocuidado da mulher, a prevenção, muitas doenças ginecológicas são preveníveis, né? Então, se a mulher se cuida, se vai regularmente na consulta com seu ginecologista, né? O câncer de mama, o câncer do colo do útero, né? Então, são patologias que quanto antes diagnosticadas, melhor as chances de cura. Né? Então, o mês de março, que tem esse gancho, né, por ser o mês da mulher, então são duas patologias que são patologias silenciosas, né? Então, assim, quando vai ter o sintoma, muitas vezes já é tarde, né? Sim. Que é a endometriose, uma patologia inflamatória, onde a mulher tem muita cólica, muita dor. Então, o março amarelo corresponde a... O combate à endometriose, né? Sim. A conscientização para que a mulher busque o atendimento para ser diagnosticado cedo a endometriose e ser tratada. Porque a grande questão da endometriose, além de ser uma doença que causa muita dor, muita cólica, Sim. no futuro ela pode levar à infertilidade, né? Sim. Então, muitas Isso é o mulheres... caso mais grave. Muitas mulheres só descobrem que tem endometriose quando está tentando engravidar. E aí começa na investigação, né? Ela está com alguma dificuldade para engravidar. E na investigação descobre que tem endometriose, né? Porque sempre, a vida toda teve cólica e era tida como uma cólica normal, por mais forte que fosse. Então, né? isso é a importância dos preventivos, de fazer os exames preventivos. Exatamente. A endometriose, ela não
é uma doença que precisa de uma investigação mais apurada. Mas a primeira queixa é de uma cólica menstrual. Sim, né? sim. Então, nessa cólica menstrual, não são exames de rotina que a gente consegue identificar a endometriose. Mas exames mais apurados, a gente consegue diagnosticar e tratar. Quanto antes diagnosticar, melhor o tratamento. Né? E o tratamento, doutora, em linhas gerais, ele é mais, no caso, medicamentoso ou precisa cirurgia, algum tipo de... Nem sempre precisa cirurgia. Na grande maioria das vezes, não precisa nem de medicação. Né? Dieta e atividade física trata muito bem a endometriose. Por quê? Porque é uma patologia inflamatória. Então, se você faz uma dieta anti-inflamatória e se você faz atividade física, isso trata muito bem a endometriose. Fora isso, se só isso não responde, aí a gente vai para o tratamento clínico, né, que é a base de anticoncepcionais. Anticoncepcionais via oral, o DIU hormonal, o próprio implante hormonal trata muito bem. E quando não tem uma resposta com o tratamento clínico, aí é que se aventa a possibilidade de se fazer uma cirurgia. Sendo que no caso da endometriose, uma cirurgia nunca é curativa, né? Não é igual uma apendicite que tirou o apêndice e resolveu, né? A endometriose, mesmo quando faz a cirurgia, precisa desse tratamento adjuvante, né? Ou tratamento clínico, ela continua usando hormônio, ou alimentação e dieta, atividade física. E a endometriose tem uma causa, no caso, por exemplo, uma causa-reação, uso de algum tipo de medicamento anticoncepcional não adequado para aquela mulher pode gerar ou é questão hormonal de corpo? O que é que acontece? O que é a endometriose, né? A mulher todo mês, quando menstrua, o endométrio, que é tipo o tapete que reveste o útero, descama e sai pela vagina. Mas uma parte desse endométrio cai no abdômen e, na grande maioria das mulheres, ele é naturalmente absorvido. Algumas mulheres, né, por questões imunes, né, por questões inflamatórias, ele não é absorvido e aí se implanta ali. Então, no próximo ciclo, quando o endométrio do útero se prepara para receber o embrião, né? Ou seja, quando a mulher não engravida, menstrua. Então, num próximo ciclo, quando esse endométrio se prepara, o que está fora do útero, no abdômen, no intestino, na bexiga, se prepara também. Só que ele não está no lugar adequado. E aí é muita dor, né? Tem mulheres que têm quadros no período menstrual, tem quadros de constipação, tem quadros de diarreia, tem pacientes que têm muita infecção urinária, e aí quando a gente vai investigar, descobre que é endometriose, né? Então, pelo fato do endométrio estar num lugar que não deveria estar. Sim, no caso. Agora, outra coisa que eu vou falar para a senhora, no caso, essa doença, uma vez instalado, pode gerar outras ou ela não tem relação? Não, a endometriose, por pior que seja, é uma patologia benigna. Sim. Né? Não vira câncer, não traz outras consequências, exceto a dor, porque e a infertilização da mulher. E a infertilidade, né? Sim. Porque assim, o quadro de dor, às vezes é uma dor tão intensa que isso impossibilita a mulher de fazer suas atividades diárias, né? De trabalhar, fazer sua ginástica, né? Estar com suas amigas. Então, é um quadro de dor importante. Mas é uma patologia benigna. Uma vez tratada e controlada, fica tudo... Aí, no caso, a gente passando do março amarelo, a gente cai no março lilás. Isso. Que aí essa já é mais perigosa. Que no caso vem a prevenção e o combate ao câncer do colo do útero. Exatamente. O câncer do colo do útero é o terceiro câncer que mata mais mulheres, né? E veja bem como é uma patologia que com um exame muito simples é prevenido, né? Então, o preventivo é um exame indolor, feito anualmente, né? No consultório médico, não dói, né? É tranquilo, é simples, e isso previne uma patologia que pode levar à morte, né? Sim. No caso, doutora, a questão do câncer já a gente partindo para a questão do câncer do útero, é questão, como eu repeti na pergunta, é hormonal, é do corpo, é genético, O câncer do colo do útero, ele é causado por um vírus, né, que é o HPV, que ele é sexualmente transmissível. Então, é por isso que
Quando é que a mulher deve fazer o preventivo? Quando iniciou vida sexual. Porque uma vez que ela iniciou vida sexual, ela está exposta ao vírus, né? O vírus, ele vai ao longo do tempo, porque também não é uma coisa rápida, né? É uma coisa, por isso que é uma doença silenciosa, né? Sim. Ele, ao longo do tempo, ele vai modificando as células e leva ao câncer do colo. Mas até chegar lá, é muito tempo, né? Então, por isso que o preventivo detecta muito rápido e as chances de cura é muito grande. E por né? isso a importância dele, né? Com certeza, com certeza. Eu tenho pacientes no consultório com 25, 27 anos que começou vida sexual com 12, 13 Sim. e está fazendo preventivo pela primeira vez na vida, né? Hoje as meninas iniciam vida sexual muito cedo, né? Então é importante. Eu oriento minhas pacientes que a primeira consulta ginecológica deve ser quando menstruou. Menstruou, leva a menina na consulta, porque já tem o primeiro contato com a médica, né? Vai perdendo aquela inibição. É muito difícil para as meninas a primeira consulta, né? Sim. Tirar a roupa, ficar exposta, né? Diante de uma pessoa que nunca viu, sim. né? Mas isso, ao decorrer das consultas, vai se criando uma relação, né, médico-paciente, uma relação de confiança, né, de intimidade, para até chegar no momento que o ideal é que, na verdade, antes dela ter a primeira relação, ela vá na consulta, ela faça... Tô querendo ter minha primeira relação. O que é que eu faço? O que é que eu vou usar para prevenir uma gravidez, né? Sim. Ah, mas eu tenho um parceiro de longa data. Continuo usando camisinha, não uso mais camisinha. Então, é muito importante na primeira consulta lá, quando menstruou, né, criar a intimidade para quando ela for ter a relação, ela venha na consulta para conversar tudo isso A gente ainda enxerga muito preconceito de uma criança, né, de certa forma, ainda chegar em casa e conversar com os pais sobre isso e pedir para ir no ginecologista. Geralmente a gente vê um acolhimento familiar e querer levar, mas de partir de uma criança a gente vê mais essa questão do envergonhamento mesmo para conversar com os pais sobre isso. A família não tem abertura para conversar com a criança às vezes, né? São poucos. É importante você ver, né? Quebrar esse preconceito. Exatamente. E abrir esse diálogo, Exatamente, porque é de extrema importância. Exatamente, principalmente entre mãe e filha. Sim. Né? Tem que ter essa relação boa, aberta, né? Um diálogo franco, né? Para que ela se sinta à vontade de chegar para a mãe e conversar isso antes, né? De quebrar determinados tabus. Acho que a gente já avançou em tantas coisas, né? Como é que existe, na verdade, na área feminina, na área de ginecologia, quando se trata de mulher, né? Quando se fala de prazer, de relação sexual, ainda existem muitos tabus. Muitos tabus, né? Doutor, o que pesa a gente está falando de assunto só de mulher, mas a senhora disse que a causa do vírus do câncer do colo do útero é causado pelo HPV, mas também envolve o homem, no caso. Com certeza. Ou seja, os tratamentos têm que ser em parceria, no caso. Com certeza. A questão é que homem não vai no médico, né? Sentiu a direta aí, né, Ari? Homem não vai no médico, né? Às vezes, quando vai, é porque a esposa marcou e vai junto para chegar lá e dizer. O médico pergunta, e aí, o que é que trouxe o senhor? Não sei não, minha esposa que me trouxe. Não sei porque estou aqui. Mas é isso, é muito importante. Hoje, nós já avançamos tanto em relação a câncer do colo do útero, que hoje é uma doença prevenível, independente do preventivo. Existe uma vacina para meninas e meninos, né, que previne o câncer do colo do útero. E no caso do homem, de pênis, né, porque o HPV pode levar ao câncer do pênis, né? Sim. Então, é muito importante e toma criança, né? Meninas entre 11 e 14. Que não tiveram relação sexual, né? Isso, porque é o período aí onde ainda a cobertura ainda é maior. Inclusive, o SUS aplica essa vacina, né? Aplica. Certeza. Tem as campanhas anuais. Com certeza. Então, meninas... Mas existe ainda um preconceito, né? Acho que quando começou a aplicar, acho que uma ou outra paciente teve alguma reação e as mães ficam com medo de levar, né? Não, eu acho até por conta também disso que a gente falou antes, essa questão de
você vacinar sua filha e achar que ela vai automaticamente vacinar, ela né, pode iniciar a vida sexual. Então, É. eu acho que isso também pesa muito na cabeça, mas vamos derrubar esses preconceitos aí que... Com certeza. Doutora, com esses certeza. números, como é que tá? A senhora disse que no caso já avançou muito, mas como é que hoje, como é que está esse controle do câncer do colo do útero? No caso, os municípios, os estados já fazem essas campanhas, né? Isso. O câncer do colo do útero, ainda, apesar de todo arsenal que a gente tem, né, para combater, infelizmente, ainda é um câncer que mata muito. Sim. Né? Não pelo... No sistema público, existem ginecologistas para fazer o preventivo, né? Existe a vacina, né? Mas, infelizmente, o que eu acho que falta é a divulgação mesmo, sabe? De se falar mais isso, né? De se bater mais nessa tecla, né? Da importância disso para as mulheres, para as meninas, né? Principalmente isso é um assunto discutido nas escolas, né? Com certeza, com certeza. Mas existe ainda esse tabu de que não se pode falar essa questão aí, né? De que quando você fala, parece que você está estimulando. Né? Não protegendo. Eu acho que quanto mais informação a menina tem, eu acho que é mais seguro para ela dar o primeiro passo, né? Ó, quando eu vou ter minha primeira relação ou não. Pra ela se sentir segura de fazer isso, né? Doutora, e no caso as questões de eu detectar, a mulher detectar esse anterior a eu descobrir que eu estou com câncer. Por que eu estou perguntando isso? Porque a senhora já atendeu muito no público e é possível que a senhora tenha essa informação. Hoje a senhora pode falar, porque a senhora não está mais lá. Mas eu digo assim no sentido que eu percebo e vejo isso, é real, que muitas mulheres marcam consulta, às vezes para 2, 3, 4 meses pelo SUS. E aí não tem regularidade. Por mais que a mulher queira, às vezes a fila está grande. Eu não sei como é que a gente... a gente passando um recado para uma mulher dessa, o que é que ela deve fazer? Porque ela está esperando a consulta, a consulta não chega. Como é que ela tem que se prevenir? O que é que acontece, né? Eu trabalhei durante muito tempo no SUS, né, como ginecologista em postos de saúde. E vim até comentando isso com o Gabriel, né? A questão era, a paciente marcava a consulta, ia para mim, fazia o exame, eu pedia outros exames, e aí quando ela retornava... Um exame já vencido. Né? Então era 6, 8 meses depois, por conta do grande volume de pacientes para a pequena quantidade de ginecologistas disponíveis, né? Então, às vezes eu pedia um exame em janeiro, o paciente voltava outubro, dezembro, né? Sim. A grande questão do câncer do colo do útero, isso daí não deve desestimular as mulheres a procurar o atendimento. Porque a questão do câncer do colo do útero é que é uma doença que é lenta, né? Então, existem vários estágios que não são malignos até chegar no estágio maligno. Mas que dá o sinal já? O sinal do câncer do colo é um corrimento com odor mais desagradável, é um sangramento, é uma dor na relação, né? Sim. Até chegar nesse estágio, demora. Sim. Né? Então, o que é que deve acender o alerta, né? Quando é que eu devo procurar deve-se ir no ginecologista anualmente, independente de estar sentindo alguma coisa ou não, porque o câncer do colo do útero a gente consegue detectar antes de ter sintomas, né? Sim. E quando tem algum sintoma, isso chama a atenção de, tenho que ir antes, né? Ainda falta um ano, ainda falta 6 meses, não, mas devo procurar antes. E por mais difícil que seja o acesso, isso não deve desestimular a paciente de procurar o atendimento, né? Sim. Então é isso, né, doutora? Não esperar o sinal vermelho acender. Com certeza, com certeza. No caso, doutora, e os anticoncepcionais aí, o grande que nos deixou um legado foi... Alcimar Coutinho. Alcimar Coutinho, que nos deixou aí pela pandemia, né? E eu assistia vários vídeos vários vídeos dele, e eu gostava porque ele era um professor e um grande mestre. Visionário. Doutor Elcimar, como outro dia eu fiz um curso de implante, né? Um curso de implante que quem desenvolveu pela primeira vez foi ele. Há quanto tempo atrás, né? O meu mestre que veio fazer o curso de implante falou: aqui em Salvador deveria ter uma estátua no meio da praça
em homenagem a Dr. Elcimar, né? Mas, infelizmente, isso não acontece. Mas um médico pioneiro, né, nos anticoncepcionais, nos implantes, né? A injeção trimestral foi o Dr. Elcimar que inventou, né? Então, é fantástico, né? Os anticoncepcionais, a gente tem um arsenal muito grande, né, de formas de evitar a gravidez. Quando eu trabalhava no posto de saúde, eu falava, a mulher só engravida realmente se quiser. Esse negócio de engravidez sem querer, só se for realmente por falta de informação. Porque mesmo no SUS, com todas as dificuldades que a gente tem, é um medicamento que chega. Chega, não falta, né? Então, a gente tem pílulas anticoncepcionais via oral, injetáveis, né? Temos o DIU disponível no posto de saúde, né? Então, a mulher só engravida realmente se quiser, né? Claro, essa questão, né? Não é de hoje para amanhã, às vezes para conseguir uma consulta, mas com a receita médica, foi na consulta com a receita médica, ela pega o anticoncepcional dela ali, ó, ao longo de um ano, né, renovando com a própria enfermeira, fazendo o acompanhamento direitinho, ela tem acesso, né, a isso. E a gente vê muitos comentários sobre o anticoncepcional. Muitas mulheres que relatam que engordam, que não se sentem bem, que tem até um problema de pressão, tomou um anticoncepcional que acelerou esse problema de pressão. Eu queria saber essas dúvidas assim, frequentes, o que a senhora comenta sobre isso. O que acontece, né? O anticoncepcional, hoje em dia, os que estão disponíveis no mercado hoje, as dosagens são muito baixas, né? Então foi se evoluindo até chegar em dosagens mínimas que alcançasse o efeito sem causar efeito colateral, né? Sem ter, né, os efeitos indesejados. Então, essa questão de anticoncepcional engorda, isso é uma mentira. Já foi comprovado que ao longo de um ano, a mulher tomando anticoncepcional, o peso, a quantidade de peso que ela ganha é a mesma se ela não tomasse. Só não bote culpa na pílula. Não bote culpa na pílula, né? Algumas pode fazer um pouquinho mais de retenção hídrica do que outras, mas até nisso já se evoluiu. Existem anticoncepcionais que são diuréticos, que previnem essa retenção hídrica, né? Existem anticoncepcionais que melhoram bastante a questão da acne, a questão de queda de cabelo, né? Então, ou seja, são efeitos colaterais bons. Alguns dermatologistas usam para tratar outras patologias, né? A grande questão do anticoncepcional é que, e quando a menina começa a tomar, é uma coisa que se usa durante um período grande, né? E a grande questão do anticoncepcional é que ele não é tão inocente assim, né? Em relação a esses efeitos colaterais aí, ok. Mas os anticoncepcionais, ele inibe nossa produção de hormônio, né? De progesterona, de testosterona, né? Então, testosterona para a mulher, além de libido, é disposição, é energia, né? Então, por que muitas mulheres que vão tomando anticoncepcional ao longo da vida vai perdendo a vontade de ter relação com seu parceiro? É por conta desse efeito do anticoncepcional, né? No nosso ciclo, né? Ele inibe a produção de alguns hormônios. E aí é por isso que hoje existem outros métodos melhores, né? Como os implantes, como os DIUs, né? Eu falo que o DIU é hoje o método anticoncepcional de eleição. Por quê? Primeiro, para meninas que estão iniciando vida sexual, que não tem previsão de engravidar tão cedo, eles são de longa duração, né? Então, no mínimo, aí 3 a 10 anos, né? 3, 5, 10 anos, né? Nós temos 2 tipos, os com hormônio e os sem hormônio. Então, não quero usar nada de hormônio. Temos os DIUs não hormonais. Esse sem hormônio é o que chamam de DIU de cobre? É o DIU de cobre. Hoje tem o DIU de cobre com prata, porque o DIU de cobre ele faz uma reação inflamatória muito intensa no útero da mulher e acaba aumentando o fluxo menstrual e dando mais cólica. O DIU de prata já veio aí como evolução, né? Então, ele não faz essa inflamação tão grande. Então, a tendência é que a mulher continue menstruando normal. E os DIUs com hormônio, eles fazem o efeito contrário, eles diminuem a menstruação, né? O Mirena, ele até causa amenorreia, ou seja, a mulher fica sem menstruar. Então, eles vêm para tratar também algumas patologias. E a grande vantagem desses métodos é que eles não inibem a ovulação, não mexem com a nossa produção de hormônio.
Né? Então, não mexe com a progesterona, não mexe com a testosterona, não altera a libido da mulher, não altera essa... Tem a questão da mulher com anemia, né? Aí utiliza para não... Exatamente, né? Mulheres que têm... Estou informado. Né? Mulheres que têm mioma, eu vi que ele se sangram interessou, muito. doutora, quando a senhora falou da queda de cabelo. Eu vi que ele se interessou ali, mano. Eu vi que ele deu ali quase a nota. Mas, doutor, uma dúvida frequente. Esse DIU, como é que ele é colocado? Ele é um procedimento cirúrgico? Ele coloca em clínica? Ele coloca em hospitais? Você precisa se internar? Como é feito? Ele pode ser feito das duas formas, né? Então, é um procedimento que pode ser feito no consultório, né? Pode ser feito no centro cirúrgico. O que é que vai diferir uma forma da outra, né? Meninas que nunca pariram, porque hoje também já quebramos esse paradigma, esse tabu aí de que quem nunca pariu não pode botar DIU. Sim. Não existe isso, né? Mas meninas que nunca tiveram filho, nunca gestaram, tem um colo do útero um pouco menor, um pouco mais fechado. Então, às vezes, a inserção no consultório é um pouco mais dolorida, né? Então, no consultório é mais indicado para quem já teve filhos, para quem já pariu normal, é um procedimento bem tranquilo, né? No centro cirúrgico, vai para essas meninas adolescentes, meninas que nunca pariram, que tem um limiar de dor, às vezes mesmo mulheres mais maduras, né, que chegam, não aguento dor, meu limiar para dor é muito pequeno. Então, no centro cirúrgico, tem o conforto de você fazer sob sedação, né? Então, faz uma sedação, tira um soninho gostoso, quando acordou, o DIU está lá dentro do útero. E outra pergunta, a senhora faz esse procedimento? Faço, das duas formas. Então, né? É bom divulgar. Aonde é que encontra a doutora para colocar? Pronto, faço na clínica Idem, no consultório, e faço no São Rafael, na clínica Sim, e no Itaigara Memorial, no Day Hospital, né? É um procedimento simples, interna e sai no mesmo dia, né? Sob sedação, então a paciente não sente dor nenhuma, é muito confortável. Grave esse nome, doutora Daniela Braga, viu? Procure ela lá para você fazer essa cirurgia, seu implante. Doutora, mas também tem relatos que o DIU falha em algumas possibilidades. É verdade? Então, isso daí é aquele 0,00001%, né? É muito difícil o DIU falhar. Essas histórias, essas fotos. A criança nasceu com o DIU na mão, a criança nasceu com o DIU na testa. Isso daí é um mito, né? Quando a gente coloca o DIU, a mulher tem que fazer um acompanhamento, né? Sim. Porque o DIU pode sair do lugar. A mulher só engravida com DIU se o DIU sair do lugar. E para o DIU sair do lugar, para não sair do lugar, precisa fazer um acompanhamento. Sim. Né? Então, o primeiro ano pós-inserção do DIU é um acompanhamento mais rigoroso, porque corre o risco dele sair do lugar. Se saiu do lugar, a gente identifica, reposiciona, troca, bota outro, né? Sim. E se não saiu, pronto, depois de um ano de acompanhamento, é muito mais difícil dele sair do lugar. Então, assim, existem casos, mas é super raro, é a exceção da exceção. Mas a evolução hoje está muito grande, né? Da época que aconteceu muito isso. Com certeza, com certeza. Às vezes, antigamente, né, a paciente botava o DIU, que era de duração de 10 anos, e voltava com 10 anos para trocar. Isso. Sim. Né? Então, isso não existe. A consulta ginecológica é anual. Sim. Na consulta ginecológica, a gente faz... Independente de ter DIU, de ter implante. Isso. E aí, quem tem DIU faz o acompanhamento anual, né? Através da transvaginal, que é onde a gente vê se o DIU está bem posicionado ou não. Doutora, a senhora falou no caso que anticoncepcional, a pílula e o implante, a senhora disse que o implante é melhor por conta que alguns hormônios não inibe. Isso. Mas o objetivo não é hormonal e o objetivo não é o mesmo? No caso, eu sou leigo no assunto. Um ou outro eu estou usando só um método diferente, mas o objetivo é... Não. O que é que acontece? São mecanismos de ação diferentes. Sim. Certo? E outra coisa, os anticoncepcionais, eles são mais sintéticos. Os hormônios, eles são mais semelhantes, como fala, né? São isomoleculares, são mais parecidos com o nosso. Então, é menos efeito colateral. Lembrando que nem todo implante é anticoncepcional. Né? Os de Dr. Elcimar são anticoncepcional, o Implanon é anticoncepcional, mas nem todo implante é anticoncepcional.
Mas é isso, existem no meio os que são melhores do que o anticoncepcional via oral. A grande questão do anticoncepcional via oral é que quando a gente engole a pílula, ele é metabolizado no fígado. Né? E uma vez que ele é metabolizado, é por isso que às vezes pode ter os efeitos colaterais, é por isso que inibe a produção do hormônio, por conta dessa metabolização do anticoncepcional no fígado. Ele aumenta uma proteína que capta a testosterona, então quanto menos testosterona livre, pior para a mulher, né? Em efeitos de energia, disposição, de libido mesmo, né? De memória, né? De imunidade, tudo isso a testosterona é importante para a mulher. Essa parte da memória, a senhora tocou no assunto que eu chegando em casa vou conversar comigo. Tá andando muito esquecida. Vou conversar, viu? Vamos trabalhar esse dia aí. Doutora, a gente já viu muitas campanhas aqui, eu acompanhei muitas campanhas na TV de autotoque, a mulher se conhecer o corpo, tal e tal. A mulher já aprendeu isso, não falando do ponto de vista desmerecendo, mas eu digo assim, do autotoque para conhecer essas doenças. O toque é fundamental para tudo na mulher. É importante a mulher conhecer seu corpo, né? É importante a mulher se masturbar. Existe um tabu tão grande em relação a isso, né? Porque muitas mulheres não conseguem ter prazer na hora da relação porque elas não conhecem seu corpo. Sim. Então, como é que você vai saber o que te dá prazer? Como é que você passa isso para o seu parceiro se nem você sabe, né? Então, é importante olhar a vagina, é importante palpar as mamas, né? É claro que o exame de toque da mama não é fácil de você diagnosticar um câncer de mama. Mas se você palpa todos os dias sua mama e você sabe que quando você palpa tem alguma coisa de diferente, não significa que é um câncer de mama, mas tem alguma coisa de diferente. Sim. Isso te chama atenção para ir no médico antes, né? Para marcar uma consulta antes. O câncer de mama, quanto antes diagnosticado, melhores as chances de cura, né? Eu até, doutora, falando isso daí, eu tomei um susto com minha mãe. Minha mãe chegou em casa e falou que tinham mais de 10 nódulos no seio. Quando ela me falou aquilo, eu me espantei. Eu falei, meu Deus do céu, é um câncer, perdi minha mãe. Mas aí que eu vim entender que o nódulo, ele pode ser maligno, benigno, e só foi feita a sucção desse nódulo. Foi um procedimento tão simples que aquilo ali mas me assustou de uma forma com a informação, que a gente não tem o conhecimento devido, né? E aí, justamente isso, a mulher se tocar, a mulher se conhecer, procurar e não ter medo, né? E ir mesmo, porque é uma questão de saúde. Muitas pacientes, porque eu examino, né, as mamas de todas as minhas pacientes, e quando eu estou examinando, doutora, mas eu não sei fazer esse exame. Eu falei, o importante é fazer. No dia que tiver alguma coisa de diferente, vai chamar atenção. Não significa necessariamente que é o câncer. É o toque, né? Do ponto de vista como o médico faz, é o toque pessoal. Exatamente. A mesma coisa é olhar a vagina, botar o espelho, olhar lá a vulva, a vagina. Tem muitas mulheres que não sabem nem a diferença disso, né? Que acham que vulva e vagina é tudo a mesma coisa. Então, assim, é importante se tocar, é importante se masturbar, né? A mulher é a grande detentora do seu próprio prazer, né? E quando ela descobre isso, ela consegue ter essa conexão com o parceiro também, né? É importante. Eu ouço muito entrevista de doutora Gilda Fuchs. Sim. Ela é um fenômeno. Ela fala cada coisa assim que... Enquanto eu assistia esse Michael Tinho, você assista... Mas Gilda Fuchs, ela trata essa coisa ela é uma sexóloga, né? Ela trata sobre isso, justamente isso, de se conhecer, tanto o homem quanto a mulher, de um relacionamento para os dois, para unir. Porque não é só o relacionamento para um, né? Tem que estar legal para os dois. E ela fala justamente isso, principalmente para a mulher, se tocar e se conhecer. Isso é muito importante, Doutora, voltando a falar de Elzimar Coutinho, ele, no caso dos explantes, ele defendia fielmente que a mulher não precisa menstruar. Isso evita várias doenças, porque ele defendia que, além disso, a mulher, se menstruasse, ficava anêmica, trazia outros poréns que trazia outras doenças para a mulher, possivelmente. O que acontece, né? Antigamente, a mulher engravidava mais vezes, menstruava muito pouco, né? Hoje, a mulher moderna, que posterga muito a gestação, ela menstrua muito mais vezes, né? E não menstruar, não causa nenhum problema para a mulher, né? Ficar sem menstruar, muitas vezes, para a mulher que tem TPM, para a mulher que sangra muito, para a mulher que tem anemia,
né? Para a mulher que pura e simplesmente não quer menstruar, isso é um grande conforto, né? Então, faz mal ficar sem menstruar? De forma alguma. Existem métodos para isso, né? Sim. Ou através do anticoncepcional, via oral, toma-se de forma contínua, né? E aí inibe a ovulação e não se menstrua. Inibe a ovulação e a proliferação do endométrio, e aí não se menstrua. É o famoso colar cartela. Exatamente, isso aí, o colar cartela. Ele comigo, Jura. Eu tenho um irmão, uma mãe e uma mulher dentro de casa. É isso aí mesmo, né? Existem injeções, né, anticoncepcionais que elas já têm esse efeito de amenorreia, ou seja, de não menstruar. Existem os implantes, existe o DIU. O DIU não é muito certo, vai depender muito de pessoa, de mulher para mulher. Tem mulheres que botam Mirena e ficam sem menstruar, tem mulheres que botam e menstruam, mas mesmo menstruando a quantidade é pequena, né? Então, a grande questão hoje, menstruar depende da vontade da mulher. Sim. Quer menstruar ou não, fica a critério dela. Não faz mal ficar sem menstruar. Não faz mal colar as cartelas. Não fica sangue preso lá dentro. Na verdade, não está proliferando endométrio e por isso não está menstruando. No dia que parar o anticoncepcional, volta a menstruar tudo normalmente. E o fato, no caso, eu vou fazer uma pergunta leiga aqui, a senhora me corrija, por favor. No caso, a mulher não menstruando, não pode causar endometria, não? Não. Porque o que é que acontece? O endométrio, ele se prolifera para receber o embrião. Sim. Todo mês, o corpo da mulher se prepara para engravidar. Sim. Certo? Então, o endométrio se prolifera, a gente ovula para engravidar. Quando não engravida, aquele endométrio, né, que se proliferou todo, que ficou todo perfeitinho para receber um embrião, como não aconteceu, esse endométrio ele nutre o embrião, né, enquanto ele está se desenvolvendo. Então, quando não tem embrião, o que acontece? Esse endométrio se descama, né? A mulher menstrua e começa tudo novamente, um novo ciclo. Né? Então, todo mês a mulher se menstrua para engravidar. Começa um novo ciclo para engravidar. Quando não menstrua, esse endométrio não se prolifera. Entendi. E aí não tem, inclusive um tratamento para endometriose. Um dos tratamentos para endometriose é exatamente ficar sem menstruar. Ah, sim. E eu acho que a questão da menstruação para algumas mulheres, eu acho que para a grande maioria é até um desconforto, né? Tem mulheres que não gostam, né? Detesto sangrar, né? Tem mulheres que têm uma TPM. Outro dia eu atendi uma paciente que chegou no meu consultório falando: doutora, pelo amor de Deus, me ajuda, porque todo mês o meu marido fala que eu monstruo. Né? Você vira um monstro, né? Então imagine o que é isso, né? Para uma mulher, imagine o que é isso para o parceiro dela, né? Todo mês, psicose, vou morrer, não vou morrer, porque é uma alteração hormonal muito grande no organismo da mulher, né? Então, ficar sem menstruar é um conforto. Tem pessoas que, não, doutora, eu gosto de menstruar, porque eu vejo sangue descendo, eu sei que eu não estou grávida, isso é um alívio, né? É um conforto. Então, isso varia muito de mulher. Eu fiz, acho que até um post, acho que era menstruar ou não, eis a questão. Isso fica a cargo da mulher. Quem quiser menstruar, menstrua. Quem não quiser menstruar, não menstrua. E está tudo certo. No dia que quiser voltar a menstruar, o organismo volta a funcionar tudo normal. Normalmente. Doutor, vim para cá, disse que estaria com a doutora. Me encheram de perguntas para serem feitas. Uma questão, o seguinte, mioma. O que seria um mioma? Essa questão. O mioma, ele é um nódulo formado no útero, né? O útero é uma musculatura lisa, né? O útero é um músculo, né? E o mioma é um nódulo de musculatura lisa. Então, é um nódulo benigno. Mioma não vira câncer, né? Na grande maioria das vezes, o mioma é assintomático. A mulher não sente nada, descobre que tem o mioma porque foi fazer lá a transvaginal e detectou, né? Mas, em alguns casos, a grande questão do mioma é que ele se alimenta dos nossos hormônios, né? Então, enquanto a mulher não entra na menopausa, o mioma pode se desenvolver, podem surgir outros miomas. Quanto mais o mioma cresce, mais o útero pode crescer. Quanto mais o útero cresce, mais a mulher pode sangrar. Então, é aquela questão de mulheres que têm mioma e têm hemorragias, né? Sangra muito, né?
E aí a questão, o tratamento mioma é benigno, não vira câncer, mas não existe um remédio que a pessoa tome que o mioma desapareça. O tratamento do mioma é sempre cirúrgico. Se tiver indicação. Porque, por exemplo, se a mulher tem mioma e não sente nada, vai viver com mioma para o resto da vida dela sem precisar fazer cirurgia. Ano a ano. Isso, aí vai fazendo acompanhamento, né? Através de ultrassom, vai acompanhando se está crescendo, vai observando como é que está o sangramento menstrual, né? Sim. Mas é uma patologia benigna, sem grandes repercussões. Quando tem os sintomas, o tratamento pode ser um tratamento clínico, à base de anticoncepcional, à base de hormônio, né, para segurar o sangramento. Pode ser o tratamento cirúrgico, tira só o mioma, ou pode ser o tratamento que tira o útero todo. Sim, né? sim. Então, faz nesse caso quando a mulher já tem prole constituída, né, já tem filhos e não quer mais engravidar. E aí tira o útero todo. Mas tem umas pacientes que chegam no consultório... Mas também vai depender, no caso, do tamanho... Vai depender do tamanho do útero, da quantidade de miomas, da posição dos miomas no útero. Então, não é um só. O mioma pode dar vários. Pode ter vários miomas. Né? Sim. Eu tenho pacientes que chegam no consultório e falam assim, doutora, útero completamente normal, sem mioma. Doutora, eu quero tirar meu útero. O útero não serve para nada, só serve para a gente engravidar e menstruar e para trazer doença. Então, eu quero tirar o útero. E aí também não é bem assim que a banda toca, né? Eu sempre dou o exemplo de é como se fosse um sanduíche, né? Então, a gente tem bexiga, no meio útero e embaixo intestino. Então, o sanduíche, um pão é a bexiga, o útero a carne e embaixo o outro pão, intestino. Você chega num sanduíche todo bonitinho, prontinho assim, chega ali no meio e puxa a carne, o que é que vai acontecer? Despenca, né? Então, às vezes a pessoa tirou o útero, tem incontinência urinária, porque a bexiga cai, né? Às vezes tira o útero, tem incontinência fecal, né? Por causa do intestino, né? Tem uma decência do intestino. Então, não é pura e simplesmente não quero engravidar. Dá um equilíbrio, de certa forma. Eu já ouvi duas coisas. Eu venho do interior e lá dizem quando tira o útero tirei os miúdos, que é o que falam. Não é brincadeira, não é isso. E vejo muita gente fazendo isso para procedimento estético, para poder emagrecer. Já ouvi isso também. Imagine, né? Algumas mulheres, quando têm miomas muito grandes e o útero cresce muito, é como se estivesse grávida mesmo, né? Eu já vi pacientes com mioma parecendo gravidez de 5 meses. Sim. Então, quando tira o útero e tira o mioma, vai embora a barriga. Sim. Né? Mas isso se faz, nesses casos, pensa aí o que é um útero numa paciente parecendo que está com uma gravidez de 5 meses. Aí é o extremo, né? Sim. Né? É um peso, é um desconforto, né? Às vezes pressiona a bexiga, a paciente faz xixi mais vezes, às vezes pressiona o intestino, a paciente fica com constipação. Então é isso. Tudo tem uma indicação adequada. Né? Então não é pura e simplesmente tira, não vai fazer falta. É que nem apêndice não vai fazer falta, que nem vesículo não vai fazer falta. Apêndice até que não faz falta, mas vesícula faz. É um procedimento cirúrgico, né? Você se submete. Procedimento cirúrgico. Você submete tudo aquilo ali. Esse veio no corpo humano tem serve para alguma coisa. Com certeza, com certeza. Agora a doutora falou uma palavrinha ali que também causa muita polêmica, menopausa. Essa questão da menopausa, da mulher também, ela aceitar que ela chegou na menopausa, e a questão também da reposição hormonal. Isso. Eu sempre falo com minhas pacientes, né? Menopausa é uma droga na vida da mulher, né? Porque a gente não menstrua até a hora de morrer. Algumas que não gostam, né? Algumas que chegam assim, doutora, eu não vejo a hora de entrar na menopausa. Eu falei, meu Deus do céu, não sabe o que é que está por vir. O que é que acontece? Quando a mulher entra na menopausa, deixa de produzir hormônios que são fundamentais, né, para o bem-estar, né, para a disposição. Né, hoje em dia, uma mulher antigamente se entrava na menopausa com 40, 45 anos, era uma mulher velha. Hoje, uma mulher de 60 anos é uma mulher produtiva, é uma mulher jovem, é uma mulher em plena flor da idade, né? Imagine o que é para essa mulher, né? Se fosse só não menstruar, massa. Mas não é só não menstruar, né? São as ondas de calores, é a questão da memória, é a questão do ressecamento, é um ressecamento absurdo de tudo, né? Da pele, é a questão da osteoporose. A mulher entra na menopausa
e está mais sujeita a ter osteoporose. É a questão da memória. A mulher entra na menopausa e está mais sujeita a ter doença de Alzheimer. Né? Então, a reposição hormonal é muito importante, mas também não é aquela coisa, entrou na menopausa, é reposição hormonal? Não, nem toda mulher pode fazer reposição hormonal. Né? Mas isso é rastreado através de exames. Né? Se a mulher não tem contraindicações, é muito importante que ela faça reposição hormonal para ter qualidade de vida, né? Para envelhecer com qualidade. Minha mãe mesmo me teve com 42 anos. Naquela época, foi mesmo? Já era uma coisa que a pessoa dizia assim, 42 anos. E eu, ao longo da minha vida, eu via muitas mulheres chegando nos 30 e dizer, eu tenho que engravidar logo, porque passou dos 30 não consegue mais. E hoje eu estou vendo aí Viviane Araújo, atriz, 46 anos, engravidou agora. Hoje as mulheres entram na menopausa mais tarde, né? Então, 55, 50, 55, né? Mas essa questão aí da gravidez, até os 35 anos, a fertilidade da mulher ainda está preservada. Dos 35 em diante, cada vez mais é difícil de engravidar naturalmente, porque a nossa produção de óvulos vai diminuindo. É por isso que a gente vê muita... envelhecendo. A gente viu até a Ivete Sangalo congelando os óvulos, não foi? Exatamente. Hoje é uma coisa muito mais acessível. Né? As mulheres têm... Não é uma coisa extremamente cara e absurdo congelar os óvulos. E é uma conduta que a gente já tem com pacientes 35 anos. Não tem namorado, não está casada, não tem previsão ainda de quando vai engravidar. É muito importante guardar, congelar seus óvulos, né? Não significa necessariamente que vai precisar, né? Mas se precisar, tem lá o plano B. Né? A mulher nasce com toda a sua quantidade de óvulos, então a gente vai, ao longo da vida, perdendo óvulos e os óvulos que continuam aqui vão envelhecendo com a gente. Né? Então, depois dos 35, não é impossível, mas vai ficando mais difícil. No caso, só que vai ficando difícil. Mas uma vez engravidou, não tem risco também. O risco é... Não, os riscos são relativos. É questão de doença de Down, de malformações. Aí é tanto com 25, com 35, né? Depois dos 35, a mulher vai fazer um pré-natal de alto risco. Porque não só em questão de malformações, mas em questão de patologias para ela. Pode ter mais propensão de ter problemas de pressão alta na gravidez, problemas de diabetes, né? E todas essas patologias na gravidez são mais nocivas para a mulher, né? Então, a hipertensão na gravidez mata a mulher, né? A diabetes gestacional é extremamente prejudicial não só para a mulher, mas para o bebê também. Então, depois de 35 anos, é um pré-natal de alto risco. Um pré-natal que é mais bem acompanhado, né? Sim. Doutora, a senhora que tem a prática no dia a dia, quais doenças assim da mulher, que a gente pode citar algumas, a senhora citar algumas, que deve ficar de olho na prevenção? Algumas doenças que você dizer, olha, tal doença aí, relacione para a gente, por favor, algumas. Então, as duas principais, né? O câncer do colo do útero, o câncer de mama, né? A médica ginecologista é a médica clínica da mulher, né? Então, quando ela vai na consulta, não é só para fazer um preventivo, né? Existem outros exames que a gente faz, porque precisa ir no mastologista para fazer isso? Não. Geralmente vai no ginecologista, que detecta e, se tem indicação, encaminha para o mastologista em relação ao câncer de mama, né? Mas, assim, o câncer do colo do útero, o câncer de mama, né? A endometriose, as doenças sexualmente transmissíveis, principalmente o HPV, né? Porque o de baixo risco causa aquelas verrugas, né? na vulva da mulher, e o de alto risco leva ao câncer do colo do útero, né? Então, as doenças sexualmente transmissíveis são importantes de serem rastreadas, né? O que mais posso dizer? O câncer o câncer de intestino, a gente também rastreia, né? O ginecologista rastreia através da pesquisa de sangue oculto, através da colonoscopia. O câncer de tireoide também é rastreado. Intestino, quando a senhora fala que essa rastreia, porque está justamente próximo ao...
né? O assoalho pélvico é esse trio aí, né? Sim. Bexiga, útero e intestino. Sim, tudo próximo aí tem que ser investigado. E aí quando tem, é claro que eu não trato câncer de intestino, né? Então, mas se tem, aí a gente encaminha para o coloproctologista. E as herpes vaginal não tem? É uma doença sexualmente transmissível, mas de todas é com menos repercussão. Não... Mas ela não pode gerar nada não, a mulher? Não. Tá. Só o tratamento mesmo. A grande maioria das pessoas tem herpes e nem sabe, né? Sim. Então, às vezes vai se manifestar em algum momento da vida quando a imunidade baixa. Sim. Mas de todas as doenças sexualmente transmissíveis é a mais tranquila de se controlar. Não tem cura, mas mantendo uma boa imunidade, né? Evitando estresse, tomando as vitaminas, se evita as crises, né? Se evita os episódios que aparecem as bolinhas, né? Que faz a ferida, né? Que coça, que dói. E com tudo isso, preservativo. Com certeza. Com certeza. O uso do preservativo. É muito importante, principalmente para as meninas que estão iniciando vida sexual. Não basta tomar o anticoncepcional para evitar a gravidez, né? É usar a camisinha para evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Então, com tudo isso que a doutora falou, a gente analisou aqui. A gente tem camisinha no posto. A gente tem anticoncepcional no posto. A gente tem o SUS que oferta o uso do DIU. A gente tem também o ginecologista lá. Sim. Então, só falta a mulher e da mulher até o posto buscar. Exatamente. Se trabalhar mais em campanhas de divulgação, né, desses serviços, né, que as mulheres tenham acesso a esses serviços, né. Sim. Então fazer campanhas nas escolas, né, nos postos de saúde. Quando eu trabalhava no posto de saúde, eu dava muita aula para as pacientes em relação a essas questões, mas que elas tivessem acesso, né, que tivessem. Então é muito importante se trabalhar. Eu tive até uma polêmica que aconteceu, salvo engano, acho que foi ano passado, no retrasado, a questão que o governo federal retirou os absorventes. Foi o governo federal ou foi o governo estadual? Estou nessa dúvida agora. Acho que foi o federal. Que tirou os absorventes dos postos, da entrega dos absorventes. Que foi literalmente um afronte, né? Porque a mulher faz uso desse absorvente com a menstruação. E pense aí, né? Muitas mulheres, você já estava vendo a entrevista, né? Para muitas mulheres de baixa renda, comprar um pacote de absorvente... Já onera. Mexe, onera no orçamento familiar. Já tira um alimento, né? Então, é importante que elas tenham acesso a isso. Né? É importante. Agora, Jura, eu vi que a doutora tem um Instagram muito ativo. Que ela posta, ela tira dúvidas, ela esclarece. Inclusive, também é atleta. Posta muitas coisas lá de corrida, de malhação. Justamente atividade física. Justamente isso. Então, eu acho até que ela faz esse incentivo às mulheres, né? Então, você que está querendo acompanhar a doutora Carla Braga, vai lá no Instagram, Daniela Braga. Vai lá no Instagram, tá como, doutora? Tá doutora Dani Braga. Dani Braga. Tá lá, doutora Dani Braga. Vai lá. Segue lá a doutora, tira suas dúvidas, manda direct lá que ela vai responder, viu? Eu respondo mesmo, respondo todos doutora, voltando à questão do anticoncepcional, que é importante, porque quando a mulher, quando inicia a sua vida sexual, um dos primeiros métodos que ela recorre é o anticoncepcional. E aí, no caso, às vezes vai na farmácia e compra sem prescrição médica e compra qualquer indicada pela amiga. E ela não sabe se vai se dar bem com aquele anticoncepcional ou não. O que a senhora diria sobre isso? Então, o ideal é que antes de iniciar a vida sexual, ela vá na ginecologista, no seu ginecologista, né? Então, que ela já tenha um ginecologista de confiança e que ela faça essa consulta. Porque, assim, não é qualquer existem inúmeros anticoncepcionais, né? E por que existem inúmeros anticoncepcionais? Porque varia ali na composição entre estrógeno e progesterona, o que vai fazer a diferença de um para o outro, geralmente é a progesterona, porque existem classes de progesterona com mecanismos de ação diferentes, com finalidade diferente. Então, assim, porque, como eu falei, né, o anticoncepcional, ele, além de evitar a gravidez, ele tem efeitos colaterais benignos, né? Bons, que servem para tratar outras patologias. Então, cada um vai para um perfil de paciente. Então, pacientes adolescentes, né, que estão
mais novas, estão iniciando vida sexual, a gente opta sempre por um de baixíssima, existe isso, né, o anticoncepcional de ultra baixa dose, né? Sim. Quanto menos hormônio a gente dá, melhor, né? Às vezes o anticoncepcional que foi muito bom para minha amiga, eu tomo e não me dou bem, né? Tenho sangramentos de escape, não trata a minha cólica, fico inchada. Então, o ideal é que antes de iniciar... Não, resolvi que agora vou iniciar a vida sexual, vá na consulta antes com a ginecologista. Ela não chega lá e prescreve da cabeça dela, né? A gente faz antes, colhe toda a história, pede os exames e prescreve um anticoncepcional específico para cada mulher. A senhora falando antes da prescrição do anticoncepcional, só leva em consideração algumas doenças que a pessoa tem também? Com certeza, com certeza. Muitas mulheres, quando chegam hoje existe um medo absoluto em relação ao hormônio, né? Sim. Ah, não quero usar hormônio. Ah, tenho medo de ter trombose. Não quero tomar anticoncepcional porque tenho medo de ter trombose. Muitas mulheres, o principal exemplo que eu dou é: você quer engravidar? Quero. Você tem medo de engravidar? Não, não tenho medo de engravidar. Quando a mulher engravida, ela tem 10 vezes mais risco de ter trombose do que tomando anticoncepcional. Alguém deixa de engravidar com medo de ter trombose? Sim. Não. Né? Então, o anticoncepcional, cada anticoncepcional bem prescrito, pacientes que têm determinadas patologias, pode um, não pode outro. Então, é por isso que não pode ser prescrito pelo moço da farmácia, né? Não pode ser prescrito pela amiga, né? Não pode, até a mãe, eu tenho pacientes que vai na eu estou tomando esse porque minha mãe tomava. Sim. E disse que é para eu continuar tomando, para eu tomar também. Então, o ideal é que o anticoncepcional seja prescrito pelo ginecologista. Sim. E aí vai, não toma anticoncepcional, e aí começa a atividade, vem a questão da pílula dia seguinte. Como é que será? A pílula dia seguinte é uma bomba que tem hormonal. Pessoas que tomam até como constante, Exatamente, né? É o maior erro de todos. A pílula do dia seguinte é para uma urgência, né? É uma vez ou outra, né? O indicado é que não se tome mais de 2 vezes no ano. Tem pacientes que tomam todo mês. E né? tem de dose única e tem de 2 comprimidos. Uma pílula daquela corresponde a 10 comprimidinhos de uma cartela. É muito hormônio de uma vez, né? Aí toma, tem os efeitos colaterais. É isso, existe para uma coisa específica, um momento específico, né? A gente tem isso aí à mão para aquele momento específico. Agora, fazer disso um uso rotineiro... não é bom, né? Aí fica sem menstruar, ou então toma e menstrua muito, né? Toma e tem um bocado de acne, porque é muito hormônio de uma vez. Pense que hoje a gente luta sempre para dar a menor dose hormonal e, de repente, a mulher está tomando pílula no dia seguinte... Uma bomba. Toda semana, praticamente. Todo mês, né? Todo mês. Pense aí. Ou então, qual é o outro método, meu Deus, que elas amam, que quando fala assim para mim, ai, Jesus, só Jesus na causa. Coito interrompido. Coito interrompido é para quem está querendo engravidar, né, gente? Melhor forma de engravidar, coito interrompido. Como diria lá no interior, né, Nori? Nas coxas. É problema mesmo, é problema. Rapaz, é coisa, viu, doutora? É muita informação. É coisa. Então, além de ginecologista, a doutora ainda é psicóloga também, né? Faz parte. Mas lidar com o povo, com o público é assim mesmo. A gente aprendendo no dia a dia, né? É isso mesmo. A ginecologista é isso, né? É uma relação de intimidade muito grande, né? Da ginecologista com a mulher, né? Com a paciente. Ela chega ali... Pense aí, você vai se abrir para um monte de coisa da sua vida, que às vezes um homem vai para um clínico, não conta tudo isso, né? Mas a ginecologista não. A gente está lá para ouvir, para orientar, para ter essa relação de cumplicidade com a paciente, né? Para ela se sentir à vontade para contar tudo, né? Tem pacientes que na primeira relação... em relação a posições, se dói, se não dói, se é assim mesmo, meu Deus, não tenho orgasmo, isso está normal, não está normal, doutora, eu tenho uma coisa para falar com você, mas não sei como é que eu começo, estou com vergonha. Então, é muito importante que a paciente tenha essa abertura, né? Que a ginecologista dê essa abertura, que tenha essa relação boa entre ginecologista e paciente. Doutora, a senhora falando isso aí, eu vou fazer uma pergunta meio polêmica à senhora. Pergunte.
Não é tão polêmica, não, a senhora fica à vontade. Mas, por exemplo, a senhora acabou de falar que entre a senhora e uma paciente tem que criar uma relação ali de confiança, porque ela vai se abrir. E quando se trata de um médico, um ginecologista, eu acredito que a barreira fica maior. É isso, né? Por mais que seja um profissional. É isso, é um profissional que está ali independente de sexo. Sim. Né? Mas a mulher que chega ali com uma outra mulher já sente uma barreira, imagine com outro. É isso. Tem pacientes que gostam, tem pacientes que quando vai marcar a consulta, só quer consulta com médica mulher. Sim. Tem pacientes que não têm esse pudor, se sente bem tanto com o médico como com a médica. Sim. Fica muito de paciente para paciente. O médico ginecologista, homem, na hora do exame físico, tem sempre uma auxiliar do lado. Sim. Né? Para proteção dele e para proteção da paciente. Sim. Né? Para que não haja desconforto ali naquele momento para nenhum dos dois. Sim. Entendi. E uma coisa que a gente vê muito nas prateleiras, o sabonete íntimo. Ele é de extrema importância, ele é um uso bom ou não, ou ele só é um engodo numa garrafinha? Na verdade, assim, fazer a higiene da vulva, porque a gente não lava a vagina, que é lá dentro, né? A gente lava por fora, a vulva. Qualquer sabonete neutro vai fazer uma boa higiene, né? Sim. É importante ter um sabonete. Qualquer sabonete neutro vai fazer essa boa higienização. Tem sabonetes que são mais agressivos, né? Protex, esses bactericidas, né? Então, a vagina existe uma microflora, né? Na vulva e na vagina. Então, eu sempre falo para minhas pacientes, higiene nem de mais, nem de menos. Né? Então, pode usar um sabonete íntimo? Pode, né? Tem uns que mantêm o pH, mantém ali a vagina bem equilibrada. Pode ser. É extremamente necessário? Não é extremamente necessário. Às vezes é conforto da paciente. Né? E é isso. Não pode... usa o sabonete íntimo. O que é que você recomenda para a sua paciente? 2 vezes no dia. Vai tomar 10 banhos no dia? Não precisa usar sabonete íntimo 10 vezes. Sim. Existe uma microflora, ela está ali para proteger a vulva e a vagina, e a gente não pode sair aniquilando. Sim. Né? Uma reação natural do corpo, né? Isso deixa a vagina desprotegida e mais propensa a ter doenças, né? Sim. Corrimentos, inflamações. Doutora, essa tese de Elzimar Coutinho, eu gosto de Elzimar Coutinho. Falando da reposição hormonal, a senhora também faz? Não. Faço. Faz? Eu acho importante. Não, eu estou dizendo a senhora faz, a senhora pessoal não, a senhora como médica. Não é a senhora não, eu estou falando a senhora faz para o seu público. Calma, ainda não cheguei, mas no dia que chegar eu vou fazer. Mas doutora, é porque a forma de perguntar... Ainda não cheguei na menopausa. Não é a senhora não, estou falando para o seu público. Faço. Eu acho importante, eu acho muito importante. No dia que eu precisar, se eu não tiver contraindicação, e acredito que eu não tenha, eu vou fazer. É importante para a mulher, para o bem-estar da mulher. Né? É como eu falei, hoje uma mulher de 60 anos é uma mulher jovem que vai na academia, está lá sarada, né? Bem disposta. Então, não fazer só se realmente tiver contraindicação, se ela não puder. E aí a gente vai encontrar meios alternativos de melhorar a qualidade de vida dela. Mas, tendo indicação de fazer reposição hormonal, é importante que faça. Sim. Quando eu tiver na menopausa, eu vou fazer. Que tá longe. Vai, Foguinho. Doutora, nós estamos chegando no final do nosso Jura Pode. E eu queria que a senhora ficasse à vontade para fazer suas considerações finais. Gostamos muito aqui. Foi um prazer. Foi muito ótimo. Produtivo aqui que a senhora passou para a gente. Com certeza a gente vai... O público vai gostar também. Infelizmente, o tempo é curto. Esse assunto rende muito mais. Nem sentia que a hora passar. Ficaria conversando aqui muito com vocês ainda. Mas fica à vontade de fazer suas considerações aí. E até recomendar alguma mensagem para quem está nos assistindo. Pronto, assim, é muito importante que a mulher, ela faça... É o autocuidado, né? Sim. Então, ir no ginecologista é um autocuidado, né? É se cuidar, se preservar, se prevenir, né?
fazer as consultas anuais, fazer seus exames, é de extrema importância, né? Usar o anticoncepcional, se proteger. Você não sabe que experiência traumática é uma mulher passar por um aborto, né? Se hoje existem tantas formas de se prevenir uma gravidez, né? Por que deixar chegar num ponto, não tenho condições de ter um filho e acabar fazendo um aborto, né? Então, usar um anticoncepcional, um método para evitar a gravidez, isso é um autocuidado, né? Sim. Fazer seu exame preventivo, fazer seus exames de mama, isso é um autocuidado, né? Se tocar, se cuidar, isso é um autocuidado. É muito importante que a mulher faça isso por si mesma, né? Tem esse momento para ela, né? Então, a consulta ginecológica é só uma vez no ano. O exame preventivo, por mais que seja desconfortável, é só uma vez no ano, né? E é um exame que é muito simples e tem uma grande repercussão aí em termos de saúde da mulher, né? Então, é importante fazer que a mulher tenha uma ginecologista de sua confiança, que ela chegue lá e se sinta à vontade e confortável para conversar sobre tudo, para perguntar sobre tudo, né? Tirar às vezes, acho que essa dúvida é boba. Não existe dúvida boba, né? Tudo tem que ser conversado com o ginecologista para a gente sempre fazer o que a gente pode fazer de melhor, né, para a mulher, né, dar a melhor qualidade de vida para ela, né? Eu sempre tem uma coisa lá que eu coloco muito no meu Instagram, que eu pratico e que eu acho que é importante, dieta e atividade física é muito importante. Sim. Se a gente quer viver mais e bem, é importante você ter uma dieta saudável, você fazer sua atividade física. Eu trabalho todos os dias, de segunda a sexta, só consigo treinar no final do dia. Às vezes vou a pulso, mas quando eu volto feliz por ter feito, né? Então, não tenho tempo, tenho filho. Eu também não tenho tempo, eu também tenho filho, mas isso é uma prioridade para mim. Então, eu acho que para toda mulher o importante é isso, é se priorizar. E aquelas coisas que é importante fazer, faça. Sim. E outra coisa, apesar que a gente está em março, tem o março amarelo e o março lilás, mas a mulher não precisa esperar chegar março para se cuidar. Certeza, qualquer período do ano você pode buscar o médico. Exatamente. Tem o outubro rosa, né, que é voltado para o câncer de mama, mas não precisa esperar o outubro para fazer os exames da mama, né, a mamografia, o ultrassom da mama, né. Para o homem tem lá o novembro azul, é importante. Mas temos o março também, que é o março azul marinho. Acho que é do intestino. Colo do... Câncer coloretal. Coloretal. Do intestino. É importante, é importante. É outro câncer também que agressivo. E que mata muito. Então, quanto mais cedo a gente... É por isso que é importante a prevenção, né? Porque câncer é uma doença terrível, né? Com repercussões ruins, não só para o paciente, mas como para a família do paciente. Quanto mais cedo a gente detecta, maiores as chances de cura. Sim. Doutora, muito obrigado. Estamos chegando ao final. Você que nos acompanhou até o final, vai lá no Instagram, acompanha a doutora. Está lá, doutora Dani Braga. Segue lá, faça seus comentários. E muito obrigado por ter acompanhado até o final. Tchau, até o próximo. Jura Valeu, pode. Galera. Até a próxima.